Você já sentiu, no meio de uma conversa aparentemente comum, como se um véu pesado caísse sobre a sua alma, e quando você se dá conta, já está mais frio para Deus do que estava antes? Imagine uma capela silenciosa, uma vela tremendo, e você tentando rezar, mas a mente volta insistente para palavras que ouviu horas antes, como se algo quisesse ocupar o lugar da paz. Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim. Hoje eu quero cumprir a promessa do título sem rodeios. Existem momentos em que Deus abre os nossos olhos para reconhecer influências que não vêm dele. Nem sempre isso significa que uma pessoa esteja possuída, ou que seja má. Muitas vezes trata-se de um modo de agir que se tornou instrumento de confusão, de divisão, de impureza, de orgulho, de desânimo. O inimigo gosta de se esconder atrás de uma aparência normal, porque quando tudo parece normal, você baixa a guarda. E quando a guarda baixa, o ataque acontece por dentro, nas palavras que você acolhe, nos afetos que você alimenta, nas concessões pequenas que parecem inofensivas, mas que vão apagando a luz da consciência. Santa Catarina conheceu bem esse terreno. Ainda jovem, vivendo na corte de Ferrara, ela respirou um ambiente de brilho, intriga e moral corroída, onde a aparência nem sempre correspondia à verdade do coração. Foi ali, paradoxalmente, que amadureceu o desejo de servir a Deus com mais radicalidade. Depois, na vida religiosa, ela se tornou mestra de almas e deixou uma pedagogia espiritual direta, como quem diz: a santidade não nasce do espetáculo, mas da vigilância cotidiana e das armas interiores certas. E aqui está o ponto mais importante para não cair em armadilhas. Deus não revela para você acusar, humilhar, perseguir ou criar uma caça às bruxas. Deus revela para salvar a sua alma, para purificar sua intenção, para manter você na graça, para cortar aquilo que suga sua fé. Discernimento não é paranoia. Discernimento é amor à verdade unido à humildade. O inimigo, ao contrário, quer duas coisas ao mesmo tempo: que você não acredite no combate espiritual e viva de modo distraído, ou, se você acreditar, que você perca a paz e caia no julgamento temerário. Em qualquer dos dois extremos, ele ganha. Então, como Deus costuma mostrar o disfarce? Ele começa pelos sinais interiores, porque é ali que o veneno primeiro se espalha. Você reza e de repente, depois de certa amizade, de certo conteúdo, de certo ambiente, a oração vira peso. Você começa a tratar a confissão como exagero, a Eucaristia como hábito, a pureza como rigor desnecessário, a caridade como ingenuidade. Você se percebe mais irritado, mais ácido, mais impaciente com o que é santo. E sem perceber, vai criando justificativas para continuar. Não é nada, é só um desabafo, todo mundo faz, Deus entende. Só que Deus entende, sim, e por isso mesmo ele alerta, antes que a alma endureça. Há um sinal muito concreto, o fruto. Quando Deus quer te alertar, ele não te prende a um episódio isolado, ele te mostra um padrão. Um padrão de influência que sempre te conduz à murmuração, à maledicência, a rancor escondido. Um padrão de conversa que sempre termina com você mais dividido, mais pesado, menos disposto a rezar. Um padrão de conselho que sempre relativiza o pecado e ri da vigilância espiritual. Se ao longo do tempo aquilo te afasta da graça, não importa o quanto pareça normal, não está te conduzindo para Deus. Você já notou como certas pessoas, sem necessariamente gritarem, conseguem te colocar num estado de pressa e confusão, como se o bem tivesse que ser adiado e o pecado tivesse que ser feito agora? Deus costuma falar com firmeza e paz, o inimigo costuma empurrar com urgência e turbulência. Quantas decisões ruins nasceram de uma sensação de agora ou nunca, de uma excitação que não deixa a alma respirar? Quando o Espírito Santo guia, ele ilumina a consciência e fortalece a vontade. Quando o disfarce do mal se aproxima, ele embaralha, apressa, entorpece.
E se o disfarce do mal fosse exatamente aquilo que te parece só humano? Um hábito de ironia contra a fé, uma piada constante com a pureza, um desprezo pela penitência, uma amizade que sempre te aproxima de conversas que envergonham a sua consciência, um apoio que te afasta da missa, um romance que te arrasta para a impureza, mas oferece carinho suficiente para você calar o alerta interior. A alma sente, mesmo quando a razão tenta justificar. E Deus, por misericórdia, às vezes permite que você perceba isso antes que o estrago seja maior. Aqui entra uma pergunta que vale ouro e que você pode levar para a sua oração. Depois de estar com essa pessoa, depois de consumir esse conteúdo, depois de frequentar esse ambiente, eu fico mais disposto a rezar ou menos? Eu fico mais humilde ou mais autojustificado? Eu fico mais vigilante sobre meus pecados ou mais relaxado com eles? Eu fico mais caridoso ou mais ácido? Isso não é julgamento do outro, é exame de consciência. E Deus fala muito por esse caminho, porque a árvore se reconhece pelos frutos. Agora existe um segundo tipo de sinal, ainda mais sério. Quando a influência disfarçada começa a mexer com o seu amor pela eternidade. Você se pega vivendo como se céu, purgatório, juízo e inferno fossem apenas palavras antigas. Só que a realidade é outra. Em relatos espirituais descreve-se que ao separar-se do corpo, a alma é envolvida por uma luz claríssima na qual toda a vida se mostra com nitidez, intenções, ações, pecados, omissões, méritos. Nessa luz, ela compreende a necessidade de purificação e percebe o valor real do que parecia pequeno aqui. Mas atenção, discernir não é se fechar, é se ordenar. Quando Deus te alerta, Ele também te oferece uma saída concreta. Santa Catarina insistia na humildade obediente como arma central, porque o disfarce do inimigo frequentemente nasce do orgulho. Orgulho de ter razão, de ser independente, de não precisar se corrigir, de não precisar pedir perdão. A humildade faz a alma perguntar: Senhor, onde eu estou cedendo? E a obediência reta faz a alma dizer: eu vou voltar ao que é claro. E se você está se perguntando o que fazer quando sentir esses sinais, comece pelo primeiro passo interior. Antes de interpretar, reze. Antes de responder, reze. Antes de tomar decisões, reze. Não peça a Deus provas para alimentar curiosidade. Peça luz para salvar a sua alma. E guarde a prudência, porque a própria Igreja recomenda reserva diante do extraordinário e alerta que o inimigo pode enganar quando falta direção espiritual e humildade. Há um sinal que quase nunca falha, quando a influência disfarçada tenta te convencer a adiar a reconciliação com Deus. Ela sussurra que você pode resolver depois, que não precisa confessar, que a missa pode esperar, que a oração é para quando a vida ficar calma. E enquanto isso, o coração vai ficando sem defesa. Quando Deus te alerta, Ele costuma fazer o oposto. Ele te chama para o agora da graça, para o retorno simples, para o passo concreto que devolve luz à consciência. Muitas vezes a revelação vem assim. Você volta à confissão, retoma a oração, e percebe que aquela confusão perde força, como se a luz de Deus desmascarasse o que antes parecia inevitável. Porque no fim, esse é o critério mais urgente. Se uma influência te afasta do estado de graça, ela não pode ser neutra. Se uma presença te empurra para o pecado, ainda que com delicadeza, ela não pode ser amiga da sua salvação. E se algo está roubando a sua paz e a sua oração, você não precisa de espetáculo, você precisa de conversão, de vigilância, de retorno ao centro. Quais pequenas concessões estão entrando na sua vida como se fossem inofensivas, mas já estão esfriando a sua oração e diminuindo seu amor por Deus? Você já percebeu como, às vezes, aquilo que mais te fere não é um ataque escancarado, mas uma presença normal que vai te puxando, pouco a pouco, para longe da luz? Existe uma maneira muito sutil de Deus revelar o que está por trás de certos disfarces. Ele não começa com acusações, ele começa com a sua consciência.
Ele permite que você note a direção para a qual você está sendo conduzido. Porque o perigo maior não é apenas alguém te irritar ou te contrariar. O perigo maior é você perder o centro, perder a oração, perder o horror ao pecado, perder o desejo do céu. E quando isso acontece, a alma fica vulnerável, como uma casa com a porta encostada, mas não trancada. É por isso que no discernimento católico a primeira pergunta não é quem é essa pessoa, mas o que isso está produzindo em mim? Quando você está diante de uma influência realmente boa, mesmo que ela te corrija, você se sente chamado à verdade, à humildade, à paz. Quando você está diante de uma influência que carrega confusão, mesmo que ela pareça agradável, há um rastro, inquietação, endurecimento, impaciência com a oração, relativização do pecado, desprezo pela penitência. Deus revela pelo fruto, e Ele faz isso porque quer te poupar do estrago que você ainda não viu. E há um mecanismo espiritual muito típico do disfarce. Ele tenta trocar o temor de Deus por medo do homem. De repente você começa a ter medo de desagradar pessoas, medo de ser julgado, medo de parecer radical, medo de dizer não, e então você começa a negociar o que antes era claro. Você silencia sobre o que é santo para não criar desconforto. Você ri do que te ofende para não parecer careta. Você vai aceitando pequenas concessões, não porque acredita nelas, mas porque quer pertencer, quer evitar conflito, quer manter uma imagem. E sem perceber, a sua consciência vai ficando abafada. Quando Deus quer revelar, Ele te devolve a coragem interior de ser simples e fiel. Santa Catarina, no caminho de santidade, aprendeu uma lição que atravessa os séculos. A alma que quer ser de Deus precisa de pureza de intenção. O inimigo muitas vezes não te derruba com um grande pecado de uma vez. Ele te derruba com quase verdade, quase humildade, quase caridade, quase oração. Ele te convence de que você pode ser de Deus e do mundo ao mesmo tempo, como se o coração pudesse amar dois senhores sem se dividir. E a divisão, cedo ou tarde, cobra seu preço. Por isso Deus também revela por meio de um incômodo santo. Você sai de uma conversa e sente um peso que não é tristeza por amor, mas opressão. Você percebe que aquela presença sempre te leva a comentários que enfraquecem a caridade. Você começa a notar que quando está perto de certas pessoas, você se torna alguém que você não respeita. Você fala pior, pensa pior, se ressente mais, julga mais, inveja mais, deseja mais aquilo que não te faz bem. E aí vem a misericórdia de Deus. Ele te faz enxergar que não é só um jeito, não é só personalidade, não é só humor. É um ambiente espiritual que te forma por dentro ou te deforma. Agora, é essencial manter a verdade inteira. Isso não é um convite a rotular pessoas como demônios. Isso seria pecado de orgulho e seria uma tentação clara. O que se discerne são influências, padrões, portas, inclinações, conversas e escolhas que podem ser usadas pelo mal. A pessoa pode estar ferida, pode estar perdida, pode estar em pecado, e ainda assim ser alguém por quem se reza e a quem se ama com caridade. Só que caridade não é ingenuidade. Caridade não é se deixar arrastar. Caridade não é permitir que a sua alma seja drenada. A caridade verdadeira sabe colocar limites sem ódio, sabe se afastar sem desprezar, sabe corrigir quando é necessário e sabe silenciar quando o silêncio é mais prudente. E como Deus te dá sinais mais urgentes. Ele mexe no seu interior quando uma presença começa a tocar em 3 áreas muito delicadas: fé, pureza e unidade. Na fé surge um cansaço espiritual estranho, uma resistência a rezar, uma vontade de diminuir a importância da missa e dos sacramentos. Na pureza surge a normalização do que antes você reconhecia como perigoso, e o coração vai se acostumando a imagens, conversas, intenções que sujam por dentro. Na unidade surge a divisão, intrigas, fofocas, comparações, competição, rancores, panelas, sempre criando lados, sempre criando nós contra eles.
O mal ama isso porque a divisão corta a força da caridade. Deus revela porque Ele quer proteger a unidade do seu coração e da sua casa. Você já reparou como certas influências sempre precisam de um segredo? Sempre uma mensagem escondida, sempre uma conversa no canto, sempre uma sugestão que não pode vir à luz, sempre uma ironia quando alguém fala de santidade, sempre uma crítica quando alguém decide se confessar, sempre um deboche quando alguém fala de pureza. O mal precisa da sombra para crescer. Deus, ao contrário, trabalha na verdade. Quando algo na sua vida não suporta a luz, isso já é um sinal muito sério. E quando Deus te revela, Ele te dá a coragem de dizer, não. Não com escândalo, não com gritaria, mas com firmeza de alma. Nesse ponto, existe um exame simples que salva muita gente. O que essa relação, esse conteúdo, esse ambiente, essa conversa está fazendo com a minha oração? Porque a oração é o termômetro mais honesto. Quem está vivendo em graça pode passar por aridez, pode sentir secura, pode ter noites interiores, mas há uma diferença. A aridez não destrói a fidelidade. Já a influência disfarçada tenta quebrar a fidelidade, tenta tornar a oração dispensável, tenta fazer a alma acreditar que não precisa mais lutar. E quando você percebe isso, Deus está te mostrando onde está a porta aberta. E se Deus está te mostrando, Ele também te dá instrumentos concretos. Ele te chama de volta ao essencial. Ele te convida a confessar com sinceridade o que você vem tolerando. Ele te chama a retomar a Eucaristia com reverência, sem pressa, sem hábito vazio, como quem reconhece: eu preciso da vida de Cristo. Ele te inspira a buscar direção espiritual, ou ao menos, um conselho prudente com um sacerdote fiel. Alguém que não alimente sua vaidade nem seu medo, mas te conduz à verdade com paz. Porque um dos disfarces do inimigo é te isolar. Ele te faz achar que ninguém entende, que ninguém pode ajudar, que você não precisa prestar contas a ninguém. Isso é veneno. Deus cura pela comunhão. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. E agora eu preciso dizer algo que salva muitas almas: nem toda sensação ruim é sinal espiritual. Às vezes é cansaço, é ansiedade, é ferida emocional, é falta de descanso. Por isso discernimento exige calma e humildade. Mas existe um tipo de mal-estar que é diferente. É o peso que vem depois de uma concessão. É a tristeza que vem depois de um pecado. É a inquietação que vem depois de uma conversa que destrói a caridade. É a secura que vem depois de você se expor ao que te contamina. Esse mal-estar é um chamado de Deus, não para te condenar, mas para te acordar. Deus não revela para te humilhar, Deus revela para te salvar. Quando Santa Catarina fala de combate interior, ela não está criando um teatro de medo. Ela está descrevendo uma realidade. A alma é um campo de batalha. E o campo de batalha não está só no lá fora, ele começa nos pensamentos, nas palavras, nas pequenas escolhas, no que você permite entrar. Se você alimenta o orgulho, você abre uma porta. Se você alimenta a impureza, você abre uma porta. Se você alimenta a rancorosidade, você abre uma porta. E o inimigo, que é paciente, entra por frestas, não por arrombamento. Deus revela as frestas para que você as feche com graça e decisão. Então, quando você perceber sinais urgentes, não entre em pânico. Faça ao contrário, volte ao centro. Faça silêncio interior. Diga o nome de Jesus com fé. Invoque a intercessão de Santa Catarina. Renove o propósito de viver em estado de graça. E, sobretudo, não negocie com aquilo que você já sabe que te derruba. Porque o mal sempre vai tentar te oferecer uma justificativa bonita para uma escolha que te esvazia por dentro. O que hoje você precisa cortar com mansidão e firmeza, para que a sua alma volte a respirar paz e verdade diante de Deus.
Você já notou como, quando Deus está te alertando, Ele não apenas mostra o perigo, mas também te oferece um caminho concreto de proteção, como se dissesse em silêncio: eu não quero que você se perca. Há pessoas que passam a vida inteira esperando um sinal extraordinário, uma visão, uma voz, um acontecimento raro, para então tomar uma decisão espiritual. Mas a misericórdia de Deus costuma ser mais simples e mais frequente. Ele fala pelo incômodo que te chama de volta, pela paz que some quando você se afasta do certo, pelo peso que aparece quando você flerta com o pecado, pela luz que retorna quando você volta à oração. E aqui existe uma regra de ouro, tão antiga quanto a própria tradição espiritual: Deus não te guia para a desordem. Ele pode te conduzir por caminhos difíceis, pode permitir cruz, pode permitir provações, mas Ele não te leva para a confusão moral, para a dúvida permanente sobre o que é pecado, para a relativização do Evangelho. Quando você começa a chamar de normal aquilo que antes te fazia pedir perdão, isso já é um sinal urgente. E o disfarce mais perigoso do mal é aquele que parece maturidade, mas é apenas frieza. Ele te ensina a se proteger do sofrimento sem amar. Ele te ensina a ser racional sem ser fiel. Ele te ensina a ser livre sem ser santo. Aos poucos, a alma vai ficando impermeável. Você vê alguém rezando e acha exagero. Você vê alguém se confessando e acha drama. Você vê alguém buscando pureza e acha ingenuidade. E sem perceber, você começa a usar palavras bonitas para defender o que te distancia de Deus. É assim que o disfarce opera. Ele não diz: abandone Deus. Ele diz: diminua Deus. E quando Deus é diminuído, o resto cresce. Por isso, se Deus está te revelando sinais, o próximo passo não é investigar pessoas, é fortalecer a sua alma. O mal ama quando você se concentra no outro, porque assim você perde o combate dentro de você. A santidade, ao contrário, sempre começa com essa pergunta silenciosa: Senhor, o que eu preciso mudar em mim para que eu não seja presa fácil? Porque mesmo que existam influências perigosas ao redor, a principal proteção é uma alma em estado de graça, vigilante, humilde, acostumada a voltar a Deus com rapidez. E aqui entram as armas que Santa Catarina tanto valorizava, não como um manual frio, mas como uma atitude interior que te mantém de pé. A primeira arma é a verdade. A verdade dita com caridade, mas dita. A verdade na vida moral, sem maquiagem. A verdade na oração, sem fingimento. A verdade no exame de consciência, sem desculpas. Se o inimigo quer se disfarçar, ele precisa que você aceite uma mentira pequenininha. Uma frase interna do tipo: isso não é tão errado, Deus não liga para isso, todo mundo faz. Quando você corta essa mentira, a máscara cai. A segunda arma é a humildade, porque o orgulho é o perfume preferido do disfarce. Quando você se acha inabalável, você se expõe demais. Quando você se acha experiente, você brinca com o perigo. Quando você se acha forte, você dispensa o cuidado. A humildade é a lucidez de dizer: Senhor, eu posso cair, então me guarda. E existe uma terceira arma decisiva, a disciplina do coração. Não como rigidez vazia, mas como fidelidade. O mal sempre tenta te cansar, te distrair, te ocupar, te acelerar, para que você abandone o essencial. Você não precisa de 1000 práticas para ser santo. Você precisa de constância. Você precisa de um coração que volta. Um coração que, quando cai, se levanta. Um coração que não negocia com a impureza. Um coração que não alimenta rancor. Um coração que não dá morada à inveja. Um coração que não transforma murmuração em hábito. Agora eu quero tocar num ponto delicado, porque muita gente confunde. Deus pode te alertar sobre uma influência e ao mesmo tempo te mandar amar aquela pessoa. Amar não é se expor. Amar não é abrir a porta para tudo. Amar não é permitir que a sua fé seja corroída. Amar é querer o bem. E às vezes, o bem inclui distância. Distância para não cair em tentação. Distância para não entrar em conversas que te envenenam.
Distância para não normalizar o pecado. Distância para não participar de intrigas. E enquanto você se distancia, você reza. Você não se vinga. Você não espalha. Você não cria um tribunal. Você intercede. Você oferece sacrifícios. Você pede a Deus que ilumine aquela alma. Isso é católico. Isso é espiritual. Isso é santo. E se o disfarce for alguém dentro da sua própria casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu círculo? Aí o discernimento precisa ser ainda mais maduro, porque você nem sempre pode sumir. Então Deus te ensina outra forma de proteção: limites interiores. Não discutir o tempo todo. Não entrar em toda provocação. Não se justificar sem necessidade. Não explicar demais a sua fé para quem quer apenas te desgastar. Guardar silêncio quando o silêncio protege. E falar com firmeza quando a firmeza é necessária. Muitas almas se perdem porque confundem paz com submissão a ambientes tóxicos. Paz não é concordar com o pecado. Paz é permanecer unido a Deus mesmo quando você precisa ser firme. Há um sinal muito claro de que uma influência é disfarçada e urgente. Ela sempre tenta roubar sua esperança. Ela te convence de que você não muda, de que você não consegue, de que você vai cair de novo, de que não vale a pena lutar. E quando a esperança cai, a vontade cai junto. Deus, ao contrário, mesmo quando corrige, sempre acende esperança. Ele te mostra a ferida, mas te dá remédio. Ele te mostra o pecado, mas te oferece misericórdia. Ele te mostra o perigo, mas te dá saída. Se você sente que algo está te empurrando para o desânimo, para a desistência da vida espiritual, para uma tristeza amarga, isso é um alerta sério. Não é Deus quem quer te quebrar. Deus quer te restaurar. E aqui entra uma pergunta que corta a máscara com precisão. Isso me aproxima de Cristo crucificado ou me aproxima de mim mesmo? Porque o disfarce do mal é sempre narcisista. Ele te faz girar ao redor da sua imagem, do seu orgulho, do seu prazer, do seu conforto, da sua razão. O Espírito Santo te faz girar ao redor de Cristo. Te faz amar a verdade. Te faz buscar pureza. Te faz querer reparar, pedir perdão, recomeçar. E quando você reorienta o coração para Cristo, muita coisa se revela sozinha. Você não precisa caçar sinais. A luz de Cristo expõe o que não pertence a Ele. Você já reparou como certos ambientes parecem apagadores de consciência? Você entra e de repente, coisas que você nunca faria começam a parecer normais. Palavras que você nunca diria começam a sair com facilidade. Julgamentos que você nunca faria começam a se multiplicar. Isso acontece porque a alma absorve a atmosfera. E é por isso que Deus te chama a escolher com prudência onde você se expõe e com quem você se forma. O inimigo não precisa de uma grande queda, ele só precisa de repetição. Repetição de conversas erradas. Repetição de conteúdos que sujam. Repetição de ambientes que zombam da fé. Repetição de pequenas concessões. A repetição forma hábito. O hábito forma caráter. O caráter conduz a destinos. E Deus, por misericórdia, te alerta antes. Então, se você quer reconhecer os sinais urgentes e responder do jeito certo, comece com 3 atitudes interiores, simples e firmes, sem teatralidade. Volte para a confissão com sinceridade. Retome a oração diária, mesmo que curta, mas fiel. E faça um exame honesto dos lugares, conversas e conteúdos que mais mexem com você. Não para se condenar, mas para se proteger. Deus não quer que você viva com medo, Ele quer que você viva com vigilância. E vigilância é amor. Qual é a influência que mais tenta apagar sua fé em silêncio, sem barulho, só pelo cansaço e pela repetição? Você consegue perceber como, no fundo, a batalha mais decisiva não acontece na superfície das relações, mas no lugar secreto onde você escolhe a quem pertence o seu coração? Quando Deus revela que há algo disfarçado por trás de certas influências, Ele não está te convidando a viver desconfiado de todo mundo, Ele está te chamando a viver acordado.
Porque o inimigo não precisa destruir sua vida de uma vez, basta fazê-lo aceitar uma vida espiritual morna. Basta fazer você se acostumar a rezar sem fé, a ir à missa sem reverência, a tolerar pequenos pecados como se fossem inevitáveis. E com o tempo, aquilo que era luz vira hábito vazio. Deus revela para interromper esse processo antes que a alma se acostume com a própria queda. Há um ponto em que o discernimento fica muito claro, quando uma influência exige que você traia o evangelho para manter a paz humana. E aqui eu não falo de agressividade nem de brigas. Eu falo de pequenas traições interiores. Quando você é pressionado a rir do que ofende Deus. Quando você é pressionado a calar a fé. Quando você é pressionado a negociar a pureza. Quando você é pressionado a participar de conversas que humilham pessoas. Quando você é pressionado a aceitar um pouco de injustiça, como se isso fosse normal. A paz que nasce de concessão não é paz, é anestesia. A paz de Deus pode coexistir com conflitos externos, mas ela não nasce de traição interior. E se você já caiu nisso, ainda que em pequenas coisas, Deus não te abandona. Ele chama a alma de volta pelo caminho mais simples, arrependimento sincero e retorno à graça. É aqui que muita gente se perde, porque pensa que o combate espiritual é só resistir ao demônio. Não é. O combate espiritual é, primeiro, escolher Deus de novo. É voltar a amar o que é santo. É recuperar a delicadeza da consciência, aquela sensibilidade que percebe o pecado antes de ele virar hábito. É por isso que a confissão, quando é bem feita, não é um fardo, é libertação. É como se a alma tirasse um peso antigo e voltasse a respirar. E quando você volta a respirar, certas influências perdem poder, porque o ar da graça não combina com o ar da mentira. Existe também uma misericórdia escondida nas revelações de Deus. Ele permite que você veja sinais urgentes para que você não prejudique a sua eternidade. Você pode esquecer isso no corre-corre do dia, mas a vida passa com velocidade. A morte não é um tema para medo gratuito, é um tema para lucidez. Um dia cada um de nós ficará diante de Deus com a verdade inteira. E nessa hora, nada do que era aparência vai sustentar a alma. O que vai sustentar é aquilo que você amou de verdade. O que vai sustentar é o estado em que você decidiu viver. O que vai sustentar é a humildade com que você pediu misericórdia e recomeçou. Quem vive como se a eternidade fosse distante costuma permitir o que não permitiria se lembrasse que a alma é eterna. Você já pensou que muitas tentações se tornam menores quando você volta a olhar para o céu? O inimigo gosta de encurtar seu horizonte. Ele quer que você pense só no hoje, só no prazer, só no orgulho, só na vitória imediata, só na imagem. Mas Deus amplia seu horizonte. Deus te lembra que a sua vida tem destino. E quando o destino volta a ser lembrado, o disfarce perde força, porque ele depende da distração. E aqui no coração desta última parte, eu quero te deixar um critério de grande segurança. Deus nunca te pedirá que você viole a consciência para agradar alguém. Se algo te pede para atrair a verdade, não vem de Deus. Deus pode te pedir silêncio prudente, pode te pedir paciência, pode te pedir humildade, pode te pedir perdão. Mas Ele não te pedirá cumplicidade com o pecado. E quando você começa a perceber isso com clareza, você passa a viver de um modo mais simples e mais santo. Você ama as pessoas, mas não vende a sua alma. Você serve, mas não se rebaixa ao erro. Você perdoa, mas não chama de normal aquilo que te destrói por dentro. Se o mal se disfarça, muitas vezes ele se disfarça de virtude. Ele usa palavras bonitas. Ele fala de liberdade, mas te conduz à escravidão. Ele fala de amor, mas te conduz à impureza. Ele fala de autenticidade, mas te conduz ao orgulho. Ele fala de paz, mas te conduz à omissão. Por isso é tão importante olhar menos para o discurso e mais para o efeito. Quando uma influência te aproxima de Cristo, ela te torna mais verdadeiro, mais humilde, mais puro, mais caridoso, mais disposto a reparar.
Quando uma influência te afasta de Cristo, ela te torna mais justificativo, mais irritadiço, mais dividido, mais frio para a oração. Deus revela assim, pelo efeito contínuo, porque é aí que a máscara não consegue se manter. Talvez você esteja pensando, mas e se eu estiver vendo coisa onde não existe? Essa pergunta é saudável, porque mostra humildade. O caminho do equilíbrio é este: não confie em impulsos, confie em frutos constantes. Não faça julgamentos precipitados, faça exame de consciência. Não transforme discernimento em acusação, transforme discernimento em conversão. Quando você age assim, você fica protegido dos dois extremos: o extremo da ingenuidade que se expõe demais e o extremo da paranoia que perde a paz. Deus quer te dar luz sem roubar sua serenidade. E há um detalhe final que vale como selo de segurança espiritual: o mal não suporta a humildade. Você pode não ter grandes palavras. Você pode não saber explicar teologia. Mas se você se ajoelha e diz com simplicidade: Jesus, tem misericórdia de mim, o inferno treme. Porque essa frase coloca Deus no centro e você no lugar certo. Santa Catarina, com toda sua firmeza, sempre conduz ao essencial: um coração inteiro para Deus, sem duplicidade. Quando você escolhe esse caminho, o disfarce perde utilidade. A luz começa a dominar de novo. Então, guarde isso na sua alma como uma decisão para os próximos dias. Quando perceber sinais urgentes, não corra atrás de provas sobre os outros. Corra para Deus. Quando sentir peso depois de certas conversas, não alimente a conversa, alimente a oração. Quando notar que algo está apagando sua fé, não negocie, corte a concessão com mansidão. Quando cair, não se esconda. Confesse e recomece, retome a Eucaristia com reverência. E se você precisar se afastar de influências perigosas, faça isso sem ódio, sem espetáculo, com caridade e firmeza, oferecendo a Deus o sacrifício do silêncio e da paz. Você quer um sinal de que Deus está realmente te guiando? Mesmo quando Ele te alerta, você sente uma esperança discreta, como se ainda existisse caminho. Mesmo quando Ele te corrige, você percebe que é amado. Mesmo quando Ele te chama à mudança, você entende que não está sozinho. Isso é Deus. Deus não te acusa para te esmagar. Deus te ilumina para te levantar. Agora, para que isso não fique apenas como emoção do momento, eu te deixo orientações práticas simples, que você pode guardar no coração e repetir quando a confusão tentar voltar. Faça o propósito de não alimentar conversas que destroem a caridade, porque a murmuração, quando vira hábito, apodrece a alma por dentro. Faça o propósito de proteger sua pureza com seriedade, porque a impureza sempre começa como brincadeira e termina como prisão. Faça o propósito de voltar aos sacramentos com reverência, porque a graça é a sua defesa mais concreta. Faça o propósito de não decidir nada importante no auge da agitação, porque Deus não tem pressa e o inimigo sempre empurra. Faça o propósito de pedir luz diariamente, nem que seja por 1 minuto, porque uma alma que pede luz não fica nas trevas por muito tempo. E agora, em espírito de oração, eu quero rezar com você de forma breve, mas sincera. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que ilumina todo homem, guarda minha alma das influências que me afastam de Ti. Purifica meus pensamentos, minhas palavras e minhas intenções. Dá-me humildade para reconhecer minhas fraquezas e coragem para cortar aquilo que me derruba. Concede-me paz sem ingenuidade, caridade sem cumplicidade, firmeza sem dureza. Que eu viva em Tua graça com reverência pelos sacramentos, amor pela verdade e desejo do céu. Santa Catarina, intercede por mim, para que eu não me perca nas confusões deste mundo, mas permaneça fiel até o fim. Amém. Quando você precisar de inspiração, lembre-se de santos que atravessaram tempos difíceis sem perder o centro. Lembre-se de São Miguel Arcanjo, símbolo da batalha em defesa da verdade de Deus, lembrando que a vitória começa quando você se coloca do lado do Senhor.
E lembre-se de São Bento, que ensinou gerações a viver com disciplina interior, oração e sobriedade, sem negociar com o que contamina a alma. A santidade não é para poucos, ela é para quem decide recomeçar sempre. Se esta mensagem tocou seu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa.